Curso de Teologia da Rádio Melodia. Conhecimento bíblico para você e para sua família. Sensacional! Surpreendente! Você nunca viu um curso como este. Projeto pedagógico inovador. Formação ministerial e pastoral. Vida cristã abençoada e equilibrada. Estude a hora que você desejar, onde você quiser. O curso fica disponível 24 horas por dia. Acesso pelo computador e aplicativo para celular. Você ainda pode baixar os textos das aulas para estudar offline. Professores vão te acompanhar diariamente na sala de aula online para sanar todas as suas dúvidas. Qualquer pessoa pode fazer o curso de Teologia da Rádio Melodia. Promoção de lançamento. Para pagamento recorrente no cartão de crédito, 50% de desconto. De R$ 199 por apenas R$ 99. Chegou a sua vez de estudar e crescer. Matricule-se. Acesse cursosmelodia.com.br. Deus tem uma grande obra na sua vida. Faça a sua parte. Prepare-se. Curso de Teologia da Rádio Melodia. A melhor formação bíblica e teológica ao seu alcance. Melodia, a FM com a maior audiência do Brasil. A partir de agora, Debate Melodia. Muito bom dia, começando o nosso programa Campeão de Audiência. Esse é o meu, seu, nosso Debate Melodia desta quinta-feira, dia 17 de janeiro de 2019. Seja bem-vindo, você que nos acompanha pela grande rede, pelos 97,5, para você que participa sempre com a gente. E hoje é um dia especial, porque mais uma vez estamos juntos em família, trazendo por aí a reflexão da igreja, trazendo o ensinamento dos pastores, homens e mulheres de Deus, enviados pelo próprio Deus, para que a gente possa crescer como cristãos, nesse tempo tão especial que vivemos. Tá certo? Muito bom dia para você que nos acompanha também pelo Portal Melodia, pelo Facebook, enfim, por todos os canais de interatividade e principalmente nos 97,5 no seu rádio. Você que está em casa, você que está no trabalho, enfim. E hoje é um dia especial para mim, porque eu recebo amigos, pessoas amadas do Senhor. Deixa eu dar meu bom dia aqui, a doutora Rosane Overney. Ela é da ADVEC da Taquara. Quero dar meu bom dia e já dizer da felicidade em recebê-la. Bom dia, querida. Bom dia, Senhor. Muito bom estar aqui, aos amigos da rádio. Vamos trabalhar o tema. Tá certo. Deixa eu dar um bom dia também aqui ao meu querido pastor Sérgio Brito, da Assembleia de Deus Central, Jardim Primavera, em Duque de Caxias. Graça e paz, que bom recebê-los. Bom dia, querido, bom dia a todos. É sempre muito bom estar aqui, que Deus venha nos abençoar para a glória dele. Tá certo. Deixa eu abraçar e dar o meu bom dia aqui também ao pastor Anderson Nascimento, da PIB de Campo Grande. Que bom recebê-lo, amado. Tá tudo certo, né? Graça e paz. Tá tudo bem? Graça e paz, que bom poder estar aqui e participar desse momento tão especial, que esse debate que muito edifica vidas para a glória do Senhor. Todo para honra, glória, louvor, amém, majestade a Ele, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. E também já agradecendo aqui, pastor Marco Bastos, da Igreja de Cristo em Niterói, do outro lado, atravessou bem a poço, seja bem-vindo. Tá tudo certo? Tudo certo, graças a Deus, estamos aqui para a glória de Deus. Eu sei que vai ser um debate bem interessante e o povo de Deus há de ser edificado nessa manhã. Para a glória de Jesus. Muito bem, gente, vamos nesse momento é sempre importante que a gente ore, que a gente peça ao Espírito Santo de Deus que nos abençoe. Eu vou pedir à doutora Rosane que nos dê aí a oração, por favor, faça a oração hoje. Pai, muito obrigada porque nós estamos hoje aqui em teu nome, agradecidos pela vida, agradecidos por essa multidão
de ouvintes, de assistir, pessoas que vão assistir, ouvir a nossa programação. Obrigada, Senhor, por cada pastor aqui, pela direção da rádio, e que este tema, Senhor, sirva para edificação, para elucidação de problemas, e que a tua igreja saia cada vez mais fortalecida. Nos abençoe nesta tarefa. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Em concordância. Que bom. Vamos começar, atenção para o tema de hoje, né? Estávamos aqui durante toda a manhã falando, e os ouvintes participando, estávamos aqui interagindo pela grande rede e também aqui pelo nosso zap. Seguinte, porque no casamento a individualidade do cônjuge, dos companheiros, né? Companheira, esposa, normalmente não é respeitada. Você sabe disso? Olha só, tem uma pesquisa, né? O pessoal participou aqui, tem um dado aqui, ó. Deixa eu botar o óculos que fica difícil, né? É o mistério de Deus, né? É um mistério. Aqui, agora sim, 34,1% dizendo que sim e 51,2% dizendo que não, e tiveram aqui também 14,6% de algumas observações intermediárias, né? Então a gente vai acompanhando, quero saber os ouvintes, você que está do outro lado, participe com a gente. Quero começar aqui com o pastor Sérgio Brito. Vou dar a primeira palavra para o senhor, por gentileza, para dar o pontapé inicial no nosso debate hoje. Muito bem, é um assunto que chama muita atenção pelo fato de perguntar por que no casamento a individualidade do cônjuge normalmente não é respeitada. Tem o normalmente aí. Tem o normalmente. Isso quer dizer que é comum acontecer isso. E quando eu recebi esse tema, que foi com bastante antecedência, eu lancei na minha página e eu tive 7.417 pessoas que visualizaram, 56 compartilhamentos, e de todos eles, que houve 38 comentários, uma pessoa fez o seguinte comentário: no casamento não tem individualidade, porque se casou é uma carne só. E aí eu parei e pensei, é uma ideia errônea, porque na verdade a gente casa e ao se casar, biblicamente, se torna uma carne só. Por isso deixar um pai e mãe, pegar-se a sua mulher e serão os dois uma só carne. Mas não é, nós somos uma unidade composta. Ao me casar, eu não perco a minha personalidade. A minha esposa não perde a personalidade. E o que é personalidade? Individualidade consciente. Eu vou continuar sendo eu, ela vai continuar sendo ela. E para que haja o respeito na individualidade, é muito importante que haja a harmonia conjugal. Se não tiver harmonia conjugal, não haverá o respeito da individualidade. Porque o meu direito termina onde começa o da minha esposa. O direito dela terminou onde começa o meu. Então, de repente, eu quero fazer alguma coisa, ela não quer. Eu não tenho que obrigá-la. Eu tenho que respeitar a individualidade dela. Você não quer fazer? Ótimo. E às vezes ela quer alguma coisa que eu também não quero. E ela tem que respeitar a minha individualidade. E aí, como conciliar isso? É preciso que haja o amor. Se não tiver o amor, vai ficar muito difícil o respeito da individualidade. Porque diz a Bíblia que o amor tudo suporta. Sim. E diz a Bíblia que o amor não busca os seus interesses. O amor busca o interesse do outro, tá? Então, quando há o respeito pela individualidade, gente, o casamento fica legal. Flui. Não vai ter estresse, entendeu bem? As coisas irão se encaixar. E como manter isso, pastor? Queridos ouvintes, como manter? Através de um diálogo constante. Exemplo, a esposa fez alguma coisa, você não gostou. Você deve dialogar, não é ficar bravo, brigar. Você tem que esperar o momento exato, porque diz Eclesiastes que existe tempo para tudo. Porque se de repente a sua esposa ou seu marido fez um negócio, você não gostou, ficou estressado. Se você falar na hora, vai ter problema. Mas se você esperar um momento exato, tiver tudo em paz, aí é a hora. Querida ou querido, hoje de manhã você fez isso eu não gostei. E aí vão ter um diálogo. E quando existe o diálogo, existe entendimento. E o relacionamento vai fluindo com naturalidade. Agora, por que não existe o respeito normalmente pela individualidade? Porque nós somos individualistas. Eu quero sempre fazer valer a minha vontade e não respeitar a vontade do outro. Então, até para casar, tem que ser preparado para casar.
Porque se a pessoa não for preparada para casar, não se preparar psicologicamente, vai ter problema. Quando eu dou palestra para casais com a minha esposa, ela sempre diz o seguinte: quando se casa, tem que levar 2 malas. Aí ela brinca, não é o marido nem a mulher. É a mala do amor romântico, que todo mundo leva, mas tem que levar também a mala do amor sacrificial. Porque o casamento não vive só de romances. Existem momentos de desentendimentos, principalmente na fase do ajustamento conjugal. Conflitos. São os conflitos. E quando você leva a mala do amor sacrificial, exatamente quando o outro faz alguma coisa que te desagrada, e você vai tolerar, você vai suportar, porque você também tem o amor sacrificial. E o casamento vai fluindo para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Primeira participação, pastor Marcos, por favor, quero ouvi-lo também. Bom dia a todos mais uma vez. Bom dia. É um tema bastante interessante, porque a questão da individualidade é uma questão que verdadeiramente tem assolado as famílias que a gente tem aí tido acesso. Mas tem uma célebre pergunta que eu gosto muito de fazer, e todos nós pastores gostamos, que lidamos com família. Qual é a tua preferência? Ser feliz ou ter razão? Porque quando a gente casa, a gente tem que fazer algumas opções. Como foi bem aqui explanado pelo pastor Sérgio, nós precisamos entender que vai ter o momento do sacrifício, não tem jeito, no momento de você se adequar, porque casamento é uma adequação constante. Nós precisamos nos adequar ao nosso cônjuge. Por quê? Porque existem vozes familiares que nós trazemos para o nosso relacionamento. Não tem como. Todos nós tivemos uma criação que vai, de alguma forma, principalmente no começo, tentar influenciar nesse relacionamento. Porque você traz alguns ranços, vamos dizer assim, familiares, que você vai querer colocar em prática dentro de um relacionamento que não tem nada a ver. É uma outra estrutura, é um outro sonho, é um outro ponto de vista. Então, ali, no início do casamento, é muito importante nós entendermos que o primeiro quilo de sal é fundamental. Você passa um tempo comendo 1 quilo de sal, então você tem que se adequar, se adaptar. E uma coisa que a gente vê também muito fortemente é que, às vezes, a pessoa casa e ela quer continuar vivendo uma vida de solteiro. Ou seja, ela não valoriza. Isso não vai dar certo. Nunca vai dar certo. Não valoriza a estrutura familiar que essa pessoa está construindo a partir do momento do casamento, do relacionamento a 2. Então nós precisamos entender que essas dificuldades, elas no início de um casamento, de um relacionamento, é uma dificuldade mais intensa. Mas com o decorrer dos anos, a questão da 1 Coríntios 13, que o pastor Sérgio falou aqui, vai entrar em pauta. Ou seja, a gente começa a ceder, a gente começa a entender que para ser feliz, a gente tem que se adequar, você tem que mostrar aí um jogo de cintura bem interessante para que a coisa flua. E aí, a felicidade, a alegria, a paz de espírito, com certeza vai reinar. Então, muitos, aí foi mais ou menos meia-meia, né, a pesquisa. Metade sabe, metade não sabe. Não é uma coisa fácil, não, mas a gente aqui, com toda certeza, vai trazer algumas ferramentas importantes para que nós possamos melhorar nesse quesito. Amém. Desse jeito. Eu vi pela primeira vez aqui o pastor Anderson Maciel. Por favor, pastor, eu queria ouvi-lo. Eu só estava atento aí nas primeiras participações. Quero ouvir agora o seu raciocínio. Segue o caminho ou tem algum caminho diferente a seguir? Eu costumo dizer que falar num terceiro, num quarto momento é sempre muito difícil depois do pastor Sérgio e o pastor Marcos, né? A gente tentar acrescentar alguma coisa, mas dialogando um pouquinho, eu entendo que esse tema é muito relevante e eu acho que na cabeça do ouvinte paira o seguinte questionamento: até que ponto eu posso exercer a minha individualidade sem ser egoísta? Porque eu acho que o X da questão vai residir nisso. Quando a gente começa, exatamente, quando a gente começa a perceber que é uma linha muito tênue entre eu ter as minhas características como pessoa, toda a minha formação, minha experiência, minha personalidade, fruto de toda a minha experiência adquirida na vida, e como eu não perder isso, não isolar isso ou aniquilar isso
e também não ser egoísta. Eu acho que é esse o questionamento que a gente tem que pontuar inicialmente e a gente tentar decifrar isso. Por quê? Alguns vão dizer que a individualidade são todas essas características e outros vão dizer que o individualismo seria como o exercício da individualidade, mas outros já vão dizer que o individualismo, na verdade, ele é como que um egoísmo. É como um time de futebol que todo mundo tem que jogar para aquele jogador, porque ele está ali, não faz absolutamente nada, só esperando a bola. Então, hoje as grandes empresas debatem sobre isso, né? Como preservar as características de um colaborador, a sua individualidade, sem que ele seja um individualista, ou seja, achar que os relacionamentos todos têm que gerar em torno dele. Eu acho que esse é o questionamento que a gente tem que fazer e entender que há uma grande diferença. Como já foi dito aqui, vida conjugal, ela não é fácil. Duas pessoas, experiência de vida diferente, mundos diferentes, que se encontram em momentos diferentes, com uma história diferente, sem falar na pluralidade e subjetividade de tudo aquilo que eles sonham, que planejam. Como colocar isso num conteúdo e isso dá certo? Eu queria só fazer aqui algumas assertivas para que o ouvinte consiga se situar e entender a importância da individualidade. Por exemplo, liberdade não é sinônimo de egoísmo. É bom deixar isso claro. Porque as pessoas falam, não, eu quero ter minha liberdade, tá? Isso não é sinônimo de egoísmo. Considere o outro superior a você. Segundo momento, conjugar mutualidade com individualidade é a meta de todo relacionamento conjugal. As famílias precisam disso. Os relacionamentos precisam disso. Na parábola do filho pródigo, a gente vai começar a perceber como as pessoas estão agindo de maneira egoísta e a mutualidade ficou completamente de lado. Terceiro, tenha sensibilidade para perceber como a sua individualidade pode afetar o seu cônjuge. Ou seja, você deve amar o seu próximo como a você mesmo, entendendo tudo isso sem perder a sua essência. Quarto, liberdade deve ser exercitada. Agora, cuidado para não usar dessa liberdade para dar ocasião à carne. É o que a palavra fala. Porque você assume novos compromissos. Quinto, individualidade não é descaso ou falta de amor. Jesus se retirava do meio de toda a sua convivência, queria estar no seu canto com a sua individualidade, falando com o Pai, tendo a sua experiência de vida. A gente precisa aprender isso. Sexto, o momento para individualidade não é uma ameaça, ao contrário. Todos nós carecemos desse momento nosso ímpar em todos os relacionamentos. Sétimo, cuidado com os complexos de domínio, desconfiança e cobrança. Isso é um problema gravíssimo que vai afetar a individualidade. Oitavo, casamento é uma chamada para servir com liberdade. Servir com liberdade. Parece até antagônico, né? Não é? Servir com liberdade. Mas é esse o interessante da vida conjugal. É um paradoxo. Quando você não perde a sua individualidade, você tem prazer em construir uma vida conjugal a serviço do reino, porque casamento está para representar a glória de Deus. E para terminar aqui essas considerações iniciais, todo relacionamento envolve papéis, necessidades, visões diferentes, respeito, compreensão, que isso só é amadurecido no relacionamento. Engana-se quem pensa que um não molda o outro na relação. Toda relação você influencia e é influenciado. É bem verdade que uns fazem esse papel com mais constância, né? Com mais vigor, mas relacionamentos um estará influenciando o outro. É tanto que o casal, depois de 10 anos de vida conjugal, você percebe trejeitos de um no outro, trejeitos do outro em um. O que é isso? Uma vida com mutualidade sem perder a individualidade. Tá certo, obrigado, pastor. Trouxe aí algumas reflexões interessantes pra gente aqui. Doutora, eu queria ouvi-la, doutora Rosane, agora pela primeira vez efetivamente participando do programa. Vamos agora ficou difícil pra mim. Ficou estreito, pastor? Doutora, ficou estreito? Muito bom. Bom, eu vou fugir um pouquinho, porque o tema diz normalmente não é respeitada. Então eu vou trazer aqui uma frase que já repeti algumas vezes. Você vive sem amor,
é possível viver sem amor, mas é impossível viver sem respeito. Então a pergunta é, por que você sabe? Primeira coisa é o respeito, primeiro com você mesmo. As pessoas buscam no outro aquilo que muitas vezes lhe falta. Eu quero casar e nem sabe por que quer casar, nem sabe a quem está escolhendo. E naquele famoso período do namoro, fica naquela tapeação, todo mundo esconde o jogo. Então não se conhece. Todo mundo blefando. Não se conhece, não se dá a conhecer. Ninguém come, ninguém grita, é um casal maravilha. Quando casam, aí começam as diferenças. E a começar por si próprio, porque eu não me respeitei quando escolhi alguém que não tinha nada a ver comigo. E se eu não me respeito, eu não consigo me fazer respeitar. E se fazer respeitar, não é gritar, não é punir, é você se dar ao respeito. Então começa por aí. Eu estive vendo as estatísticas de feminicídio, só nas primeiras semanas do ano, 33 mulheres, essa semana outra foi. Todo dia você tem caso. O que é isso? Porque nessa questão da perda da individualidade, alguém está dominando. E por séculos, que é o domínio masculino. Eu aqui vou apanhar. Não, que isso, fique tranquila. Somos a mesa só de homens. A questão é que quem extrapola. Pois é, quem extrapola é o quê? Luciane vai defendê-la. É o homem. A verdade é o homem que não aceita, que entende que muitas das vezes ser o provedor lhe dá o direito de sufocar o outro. Olha só, se eu quero fazer algo que o outro não gosta, eu tenho que entender uma coisa muito importante. A relação é o quê? Eu, o outro e o nós, que é a terceira pessoa. Então, o que eu quero afeta o nós, a união, ou afeta o outro? Isso precisa ser analisado. Eu não quero, eu não posso admitir que a minha mulher ganhe mais do que eu, e bate na mesa. Tendo situações assim. Por quê? Porque ela não pode ser mais do que eu. Isso é dominação. Isso é um homem que casou com um complexo. Ele tem que fazer uma análise lá atrás, né? Uma fragilidade. E a outra, para viver bem, se deixa subjugar, e muitas vezes num viés, num discurso religioso, bíblico, a mulher tem que ser submissa ao homem. Olha só, vamos voltar à cena do Éden, e Deus os abençoou, e Deus disse para ambos frutificar. Deus tratou Eva como Eva, e Adão como Adão, ou Adão como Adão e Eva como Eva. A dominação veio da queda, mas nós fomos libertos em Cristo Jesus, resgatados. Isso faz da mulher alguém com esse poder de agredir o homem? Não. E o homem de agredir a mulher? Não. Somos um e somos nós. Mas ninguém perde a individualidade. Como indivíduo, sua personalidade. O individualismo é uma teoria que tem por princípio a preservação do seu direito, do seu querer, em detrimento do outro. Isso é dominação. E o resultado disso não é a questão do viés aí, da ideologia de gênero, de descaracterizar todos, homens e mulheres, não. É trabalhar o respeito. Quem eu sou, quem o outro é e como é que a gente vai lidar com isso. Ninguém precisa se anular e ninguém tem que dominar ninguém. Somos livres. Que maravilha, é uma parte de reflexão, pra gente refletir aqui. Eu estava dando uma pesquisada também, quero trazer em voga para vocês poderem refletir sobre isso. Vivemos um tempo onde no nosso meio isso é muito arraigado, né? Essa questão da superioridade, usa até a palavra do Senhor para dizer algumas teses, colocar algumas teses contra a mulher, botando numa posição de inferioridade. Isso pode ser, se bem que no mundo também, né? No mundo secular isso acontece muito. A gente, quando casa, pastor, o senhor que é um psicólogo, tem uma capacidade grande de conhecimento da vida, queria especificamente perguntar sobre a liberdade. O pastor aqui falou sobre liberdade, somos livres, mas não tem a questão da liberdade, uma liberdade relativa, é uma liberdade relativa. Quando a gente casa, não é tão liberto assim, né? Temos a responsabilidade para o outro, com o outro, e isso não nós não estamos preparados para isso?
na verdade, a liberdade, ela tem uma lei. Por exemplo, nós temos liberdade em Cristo. Não liberdade, conforme o pastor disse ali, para dar ocasião à carne. Sim. Não é essa liberdade. É uma liberdade com lei. A pessoa casada tem liberdade, mas uma liberdade com lei. Liberdade sem lei torna-se libertinagem. Libertinagem, de acordo com o dicionário, é cabritismo. Cabritismo é o quê? Sem vergonhice. Deu para entender? Então, a liberdade, ela tem uma lei. Por exemplo, a roda de um carro, as rodas do carro, ela tem a liberdade de se locomover, porém ligada ao eixo. Se você pegar a roda de um carro, tirar e botar ela e empurrar, ela vai andar uns, talvez 20, 30 metros e vai cair. Por quê? Porque ela perdeu a lei da liberdade. Glória ao Senhor. A lei da minha liberdade chama-se Fabiana Brito. A mulher que me acompanha há 36 anos. Poderosa. Terrível. Mulher de Deus. Terrivelmente maravilhosa. Maravilhosamente terrível. Mulher de Deus. E a lei da liberdade dela chama-se Sérgio Brito. Aí, como administrar isso? Uma coisinha simples. Renúncia. Ponto. Renúncia. Dentro de um casamento tem que haver renúncia. Eu quero fazer alguma coisa. Ela de repente não gostaria, mas ela vai renunciar a meu favor. Mas também quando chegar amanhã, ela quer fazer alguma coisa que eu não gostaria, eu vou renunciar a favor dela. Deixa de ser quase uma negociação. É uma negociação, por isso tem que ter maturidade e tem que ter um ajustamento conjugal. Eu sempre digo que a palavra casamento vem de uma expressão grega chamada gâmio, quer dizer encaixar junto, formar um par. Isso aqui, ó, uma união legítima, um encaixe perfeito. Se não tiver isso, não vai dar certo, vai ter problema. Agora, eu tenho que pensar o seguinte: até que ponto a minha liberdade vai ser maléfica para minha esposa? Até que ponto a liberdade dela será prejudicial para mim? Eu não posso exercer uma liberdade no casamento ao ponto de prejudicar a minha relação conjugal. É isso que tem que ter a maturidade. Porque tem pessoas que casam e dizem: não, eu sou eu, ela é ela. Eu quero fazer assim, eu vou fazer e acabou e fim de papo. Principalmente o homem. Porque dentro do relacionamento, quem mais renuncia são as mulheres. Porque os homens fazem valer a sua autoridade de homem. Exemplo, vou dar um exemplo clássico. Eu chego para minha esposa e falo assim: minha filha, amanhã eu estou de folga e nós vamos passar o dia na casa da minha família. Ela diz assim: eu não gostaria. Mas você vai. E ela vai mesmo. E chega lá, fica numa boa, ajuda a lavar louça, ajuda a cozinhar, se diverte, etc. Na semana seguinte ela fala assim: amor, você está de folga amanhã, não está? Estou, por quê? Aí eu queria ir para casa da minha família. Não vou não, eu te levo, te deixo lá e 5 horas eu vou te buscar. E é assim que acontece. Gente, isso não é casamento. E aí sim, isso é individualismo. Porque a pessoa que é individualista, ela não pensa no outro, ela só pensa nela. Deu para entender? Exercer a individualidade é uma coisa, ser individualista é outra. E dentro do casamento não pode ser individualista. Precisamos exercer a nossa individualidade com lei. Aí a doutora aqui falou sobre a questão da submissão. Gente, a palavra submissão, isso aí arrepia as mulheres. Porque por muito tempo a igreja ensinou de forma errada essa questão. Quando a Bíblia diz assim: e vós mulheres sede submissa aos próprios maridos como ao Senhor. E aí é Colossenses 3:18. Aí o versículo 19, como ao Senhor. Aí o versículo 19, esquecem do 19. Acabou, o 19 diz assim: e vós maridos, amai vossa mulher. Que é uma missão a maior. Isso aí, e não a trateis mal. Não a trateis com amargura, não a trateis com ignorância, não seja arrogante com ela. Uma coisa depende da outra, mas eu quero dar um esclarecimento aqui. Ser submissa ao marido, Fabiana, minha esposa, sempre diz nas palestras: ser submissa ao marido não é ser capacho do marido. Não é abaixar a cabeça o tempo todo para dizer para ele: sim senhor, sim senhor, sim senhor. Não é isso não. Algumas vezes ela tem que erguer a cabeça: querido, está errado, nós temos que fazer assim. O que é ser submissa? Ser submissa. Agora a audiência do programa vai lá em cima. Vai, né? Então agora vamos fazer até essa pausa para ouvir. Ser submissa é estar debaixo da mesma missão. Isso é ser submissa. Então, quando a mulher é submissa ao marido, ela está debaixo da mesma missão. E qual é a mesma missão? Construir a família, viver em harmonia, refletir a glória do Senhor dentro do casamento. Isso é uma bênção.
Senhor. Como ao Senhor, exatamente. Como ao Senhor. Aí completa o ciclo, né? Completa tudo. Pastor Marco, por favor. E a sabedoria está com a mulher, irmãos. A sabedoria não está com o homem, não. O homem é aquele que resolve tudo, né, na emoção. Mulher não, mulher é sábia. E a sábia edifica. A sábia, ela tem o poder de edificar, de sustentar a casa, de manter padrões. O maior e melhor, os maiores e melhores padrões que eu tenho, eu recebi, eu adquiri através desse convívio, desse relacionamento. Agora, eu gostei muito que a irmã falou, a doutora falou, acerca de respeito, porque na verdade, quando a gente fala de respeito, a gente precisa entender que não é aquela questão de você achar que no casamento você não precisa prestar contas, né? Porque a questão toda é essa. Às vezes a pessoa fica achando que não precisa, até pela questão do seu cabeça e de ser o homem do relacionamento, ele fica achando que não tem que prestar contas. Geralmente isso é uma coisa mais dos homens. E aí entra um problema muito sério, porque na verdade prestar conta é algo que está intrínseco no relacionamento. Quando o pastor falou de entrelaçar, não é unidade, é unicidade. É um entrelaçar mesmo, é uma mistura. Por isso que o pastor também falou que é acerca da gente estar com algum trejeito um do outro e acaba sendo assim. Você se parece com ela se parece com você, porque vocês pensam, depois de um tempo juntos e alimentando as mesmas visões espirituais, principalmente, a gente começa a desenvolver uma estrutura que as pessoas olham e falam assim: caramba, eu ouvi ele falar isso aí agora há pouco e você está falando a mesma coisa. Vocês conversaram sobre o assunto? Não, mas pensamos igual. Por quê? Porque nós temos uma convivência, o respeito, a cumplicidade. Você está do lado não para um período de tempo. Eu quero envelhecer ao lado dela, eu quero fazê-la feliz. Eu fui colocado ao lado da minha esposa para fazê-la feliz. Então, quando eu tenho esse entendimento de proporcionar felicidade ao meu cônjuge, o que acontece? Eu vou ter verdadeiramente respeito por ela. Vou respeitar os seus limites. Vou respeitar algumas dificuldades que eu também tenho. Limitações, né? Limitações, vou olhar para mim também, porque na verdade a gente às vezes tem o mau hábito de apontar e de mostrar o problema do outro, mas nós esquecemos que nós temos também talvez muito mais. Então, quando nós começamos a fazer uma grande reflexão, entender acerca do respeito, nós começamos a entender que o casamento é algo lindo e que Deus à frente vai dar sempre certo. Louvado seja ele. Desse jeito, 11h31. Vou pedir rapidinho uma pausa aqui. Coitado dos homens, né? Uma pressão danada, é uma coisa terrível. Nós somos subjugados, né? Chegar nas mulheres também. Uma paradinha rápida, daqui a pouquinho a gente volta com mais. Estamos Curso de Teologia da Rádio Melodia. Conhecimento bíblico para você e para sua família. Sensacional, surpreendente, você nunca viu um curso como este. Projeto pedagógico inovador, formação ministerial e pastoral, vida cristã abençoada e equilibrada. Estude a hora que você desejar, onde você quiser. O curso fica disponível 24 horas por dia. Acesso pelo computador e aplicativo para celular. Você ainda pode baixar os textos das aulas para estudar offline. Professores vão te acompanhar diariamente na sala de aula online para sanar todas as suas dúvidas. Qualquer pessoa pode fazer o curso de teologia da Rádio Melodia. Promoção de lançamento. Para pagamento recorrente no cartão de crédito, 50% de desconto. De R$ 199 por apenas R$ 99. Chegou a sua vez de estudar e crescer. Matricule-se. Acesse cursosmelodia.com.br. Deus tem uma grande obra na sua Melodia. vida. Muito bem, 11h32. Já estamos de volta aqui na mais ouvida e mais querida do Brasil. Estamos Curso de com o nosso teologia. debate Melodia. Quero lembrar a todos os ouvintes que na próxima quinta-feira o nosso querido pastor Eliel do Carmo vai estar de volta, está descansando, e isso é sempre bom, é importante que seja dessa forma, né? Estamos recebendo aqui os pastores, a nossa querida doutora Rosane Ovenei, também aqui o pastor Marco Bastos, pastor Anderson Maciel, pastor Sérgio Brito também. Estamos
homens e a nossa querida mulher de Deus aqui presente, refletindo sobre o tema de hoje. Estamos falando aqui sobre casamento, sobre relacionamento, porque no casamento a individualidade do cônjuge normalmente não é respeitada. Normalmente, tá, gente? Normalmente. Algumas participações aqui, porque o casamento não é coisa de um e sim do casal. Olha o ouvinte aqui dando, e se prevalece a vontade de ambos. Não é respeitado porque isso não é ensinado. É uma constatação da nossa ouvinte. Porque são pessoas egoístas, só querem saber de si próprio. Digo isso com toda certeza, experiência própria na minha vida. Um abraço para todos os debatedores e ouvintes aqui da Melodia. Às vezes por falta de diálogo ou alguma concordância. Mandar um abraço aqui também para a Rugna Amorim. Quero mandar um beijo pro meu príncipe, o meu marido príncipe, amor da minha vida. Aproveita aqui e já dá o beijo aí no príncipe dela, né? E ele certamente tem que chamar a rainha, minha rainha. Pastor Anderson, por favor, quero ouvi-lo mais uma vez. O que eu percebo nos dias de hoje é que os relacionamentos estão ficando cada vez mais doentios. Por quê? Se criou uma ética onde as relações conjugais estão desumanizadas e fragilizadas. Primeiro a pessoa entra na vida conjugal cheia de traumas, feridas e dores e vai descontar isso tudo num cônjuge. A gente percebe isso nitidamente, é o senso de domínio, uma série de dificuldades, e hoje a gente está vivendo um mundo dos muitos direitos, é meu direito, e das poucas obrigações. O ser humano, ele está implodindo, igual foi falado, né, da violência contra a mulher, mas não podemos esquecer que a violência contra as crianças está um absurdo, contra os idosos está um absurdo, a violência de uma forma geral está um verdadeiro absurdo. Por quê? O ser humano, ele está implodindo, essa é a verdade. As pessoas hoje não têm mais tolerância, não têm mais paciência, não são mais empáticas, e aí leva isso para dentro da vida conjugal. Como já foi dito aqui, grande parte culpa dos homens, né? Até porque o homem, ele tem o poder da decisão, agora não esquecendo que a mulher tem o poder da influência, e tem mulher que é extremamente dominadora, que quer influenciar o marido, sufoca o marido, que o marido vive praticamente com a sua individualidade comprometida. O que eu percebo hoje no nosso mundo é que o ser humano, ele está doente, de uma forma geral. O homem, por achar que a autoridade se confunde com autoritarismo, e a mulher por não entender a sua submissão e querer exercer desde o Éden o seu senso de dominação. É preciso uma grande reflexão nesse sentido. Por quê? O egoísmo tem que estar fora, à parte, não tenha dúvidas, mas esse movimento também feministas querendo trazer para a mulher aquilo que nunca foi direito dela, e do machismo querendo tirar da mulher aquilo que sempre foi direito dela, a gente precisa encontrar uma lógica, uma razão e caminharmos numa direção teológica bíblica, segundo os padrões que Deus criou para que vivêssemos bem. Há que se falar também na questão do avanço tecnológico. Hoje em dia as pessoas estão cada vez mais vivendo seus guetos, seus mundos, né? Como dizia George Carlin no Paradoxo do Nosso Tempo. Nós somos a geração que nunca teve tantos meios de comunicação e nunca nos comunicamos tão mal. A geração do fast food, da comida rápida, mas da digestão lenta. Que a gente conquista o espaço sideral, mas não consegue conquistar um filho, uma esposa ou um marido. Ou seja, nós estamos vivendo um mundo paradoxal, né? E isso gera uma enorme insegurança nas relações. Nesses tempos modernos, parece que a individualidade não tem mais espaço. O que as pessoas querem é dominar, elas estão sempre desconfiadas, impor as suas vontades, e nós precisamos de uma forma pacífica, né, tranquila, saber respeitar, como já foi muito dito aqui, essa individualidade, mas também é preciso conservar a identidade conjugal. Esse é o desafio dos casais para o dia de hoje, não perder a individualidade e preservar a identidade conjugal. Eu creio que não há espaço mais para a gente estar botando senhas em celulares e desconfiando um do outro. Eu creio que não há mais espaço para comodismo, porque eu percebo que muitas mulheres falam assim: pastor, o camarada tá lá sentado no sofá vendo a banda passar e não se mexe.
Eu tenho que tomar frente às atitudes, senão o barco afunda. As pessoas estão vivendo seus guetos, seus mundos, né? E aí a gente começa a perceber a pouca abdicação e a muita reivindicação, e como isso é maléfico. Esse ambiente também de extrema dependência. E eu quero terminar esse bloco aqui agora com essa fala, tocando um pouquinho nesse assunto. As pessoas nos dias de hoje estão depositando a sua felicidade nas mãos do cônjuge. Não se iluda, não se iluda. Se em Deus você não encontrar a sua felicidade, você não vai ser feliz nunca mais na sua vida, porque Ele é a fonte, dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Você foi criado, você foi criada para o louvor e glória dele. É claro que o cônjuge pode facilitar muito ou piorar a sua vida, mas não é a razão de ser a espinha dorsal. Reflita sobre isso. Depende do CPF dele ou dela, né? Enfim, faltam 20 minutos para acabar o programa. Gente, eu queria pedir agora pra gente, porque às vezes dá uma angústia, né? Me perdoe, mas dá uma angústia. Isso tá relacionado à família. Isso estoura onde? Na família, nas relações humanas. E a gente vendo aqui os ouvintes participando, vendo os pastores falando, com o ser humano tá implodido. Isso é uma realidade, mas isso é angustiante. Doutora, eu queria pedir que vocês agora, nesses últimos 20 minutos, já desse assim, caminhos, né? O que a gente deve fazer? Eu fico angustiado porque o debate precisa dar condução e caminho para que os ouvintes possam refletir e sair dessa situação, por favor. Primeira coisa, a casa é um lugar de abrigo, de proteção. É um lugar de abrigo contra o calor e contra o frio, contra a solidão. Primeira coisa, a visão do que é a casa, o lar. O lar é um lugar de abrigo, é um laboratório também, onde todos nós podemos nos experimentar e experimentar, para gerar um produto melhor, que são os filhos que vão sair dali. Outra coisa, não podemos esquecer que nós estamos debaixo de um momento que não diz respeito só a psi, mas ele é espiritual também. A Paulo escreveu a Timóteo dizendo o quê? Saiba disso, que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Nós estamos vivendo tempos terríveis. O que nos surpreende é que quando nós estamos vendo esse tempo terrível, dentro do ambiente onde tudo deveria ser o céu, que é a igreja, que é o refrigério. Por exemplo, eu volto à questão do conhecer o outro, conhecer a si e conhecer ao outro, né? Porque a palavra também diz que, se possível, no que depender de vós, tem de paz com todos. Se possível, diz respeito a mim, aos meus recursos. Tem uma hora que não depende mais de mim. Quando uma pessoa casa com um doente psiquiátrico, uma pessoa com transtorno da personalidade, não há o que fazer, a não ser se tratar essa pessoa. Mas o casamento, a pessoa, seja lá ela homem ou mulher, não vão dar conta disso. Eu estou casada com meu amado, meu pastor querido Alexandre Alverney, há 39 anos. E isso que o pastor falou, que passamos a pensar, é quase uma telepatia. Mas eu lembro também da brincadeira do pastor Sérgio, quando cheguei semana passada, e ele disse: deixa eu pagar seu lanche. Eu não. Por quê? Porque eu sou uma mulher independente. Aí ele virou para mim e disse assim: você é metida a independente. E eu cheguei à conclusão que sim, porque eu sou uma mulher mimada pelo meu marido e consigo ser independente porque ele me dá essa segurança, ele me dá essa liberdade. O meu primeiro, único e último namorado, por favor. Coisa linda, hein? Viva! Coisa linda, que declaração de amor aqui, hein? Coisa boa. E é bom a gente darmos declarações. Por favor, pastor Sérgio, é com o senhor. Muito bem, a princípio não existe casamento perfeito, porque não existem pessoas perfeitas. Porém, existe casamento feliz e casamento infeliz. Aí alguns pontos importantes. Por exemplo, a mulher, ela é ajudadora. O homem, ele é provedor. Quando se invertem essa ordem, começa a ter problema. Foi o que o pastor disse ali. Infelizmente, existem mulheres dominadoras, mandonas, que querem tomar a frente. Mínima. Não sei não, tá? Eu tenho minhas dúvidas. Corporativismo aqui falando alto. Tem certeza, né? Tem certeza. O grande problema é que a mulher em si, ela acha legal ela dominar.
E aí quando inicia-se o casamento, porque o homem, com todo respeito aos homens que me ouvem, os homens, por natureza, a maioria, uma boa parte, são acomodados. Então para ele é legal ele casar e a mulher tomar a frente de tudo. Ele não faz nada. Ela vai às compras, ela manda reformar, ela paga tudo, ela resolve tudo. Para ele é uma beleza, que delícia. Ele recebe, toma o dinheiro, vai lá, bom. Ela vai achar legal porque ela gosta disso. Só tem uma coisa, não é o papel dela. Depois de alguns anos de casada, ela vai cair na real. E aí vai falar aquilo, pastor: meu marido só fica no sofá vendo televisão. Ela é culpada disso, porque ela permitiu. E agora para mudar vai ficar complicado. Então é no início do casamento que tem que demonstrar: olha, eu sou ajudadora, você é o provedor, cada um cumpre o seu papel. E aí a tendência é dar certo. Por exemplo, no início do meu casamento, se Fabiana não fosse a mulher inteligente que é, talvez teria até acabado, porque no início eu entrei por esse caminho, o presbítero novo, minha vida era só trabalho, igreja. Fabiana resolvia tudo. Com 4 anos ela me chama: quero te fazer uma pergunta. Faça. Você está feliz no casamento? Eu disse: muito feliz. Ela disse: pois eu não estou. Ela é fera, né? Eu caí na doideira de perguntar por quê. Quem pergunta quer resposta. Não tinha como, só tinha que perguntar. Por quê? Ela disse assim: porque para todos os efeitos eu não tenho marido e meus filhos não têm pai. A sua vida é trabalho e igreja. Se continuar assim não vai dar certo. Ela me despertou, fiquei muito chateado, não briguei, mas se tem uma coisa que nós homens não gostamos, é ouvir a verdade sobre nossos erros no relacionamento. Mas eu refleti, analisei, disse: Fabiana está certa. Chamei ela e disse: filha, no dia seguinte, você me perdoe, você está certo, eu vou mudar. E eu mudei, assumi meu papel de chefe da casa, porque Deus deu isso ao homem e nós temos que entender isso. Então as coisas têm que resolver no início. Por exemplo, a esse momento tem muitos jovens que estão namorando e noivos e outros recém-casados. Se você está nesse papel de noivos, namorados ou recém-casados, vai minha orientação para você: resolva tudo agora. Diga o que você gosta, o que não gosta. É no período do namoro, no início do casamento, que você resolve. Não vai esperar ficar com 20 anos de casado para dizer: eu não gosto dessa atitude do meu marido, eu não gosto dessa atitude da minha esposa. Tem que ver isso antes. Eu estou com um caso clínico de um casal com 25 anos de casado, que a mulher sempre abaixou a cabeça, e agora ela resolveu não abaixar mais e quis acabar o casamento. E aí me procurado para um atendimento. Estou tentando resolver a questão com psicoterapia, coisas que poderia ser resolvida no início do casamento. Então é a minha orientação: resolva no início, não deixa acumular, porque senão seu casamento vai acabar. Conversa, terapia primeiro, né? Exato. Conversa, porque depois fica complicado. É doido, né? É. Ela tá casando com doido. E depois fica difícil resolver o problema. Pastor Anderson, por favor. Quero ouvir o senhor mais uma vez. Não, deixa eu pedir aqui o pastor Marco, por favor. Ok. A doutora começou a falar algo bem importante, porque, na verdade, a família, o lar, é onde precisa reinar a paz. Porque, na verdade, o nosso tanque emocional, ele é abastecido, depois reabastecido nesse convívio, nesse lar. Um lar ajustado, um lar onde tem paz, um lar onde tem diálogo, né? Porque sem diálogo é impossível. A palavra diálogo já diz aí acerca da escuridão. Sem diálogo você está na escuridão, você vai tropeçar e vai cair, e você vai ter um problema seríssimo pela frente. Então, nós precisamos dessa paz. E o que acontece às vezes? Muitas vezes o cônjuge, eles não conseguem entender que os filhos estão ali observando esse relacionamento 24 horas. E eles vão reproduzir justamente aquilo que eles estão vendo. Não tente querer... Estão bebendo dessa fonte. Não tente querer mudar isso lá na frente, porque o que eu tenho visto hoje, eu tenho me preocupado muito com isso, são os pais que estão aí na faixa dos 40, 45 anos de idade, filhos com 15, 16 anos, eles pensam nessa idade em descansar. Poxa, agora chegou a hora de dar uma pisada no freio, de começar a ter um momento mais dos dois, mas aí chegou a hora deles cuidarem dos filhos de 15, 16 anos, que não tiveram pais, que não foram amados, que não tiveram um direcionamento dos seus pais para que eles pudessem ser pessoas que realmente temessem a Deus.
Porque o maior princípio que nós podemos ter dentro da palavra de Deus, um dos maiores, que tem tantos lindos, né? É o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Quem não teme a Deus, fica quase que impossível você entender que essa pessoa vai conseguir fazer alguma coisa de bom. Eu não estou aqui generalizando, a palavra diz impossível, mas vamos puxar isso aqui para que... Dá uma amenizada. Vamos dar uma amenizada para que você que nos ouve, que ainda não tomou uma decisão, porque eu sei que tem muitos ouvintes da Melodia que ainda não se decidiram por Cristo, mas não é uma questão de importância, é uma questão de necessidade. Eu falo que não é importante somente você ter a Cristo, é uma necessidade, principalmente nos dias de hoje, porque por aumentar a iniquidade, o amor de quase todos, de muitos, está esfriando. Então nós precisamos entender que o lar, nós precisamos ter vontade de voltar para ele. Vontade de estar, eu tenho paixão pelo meu lar, paixão pela minha casa. Por quê? Porque é lá que eu reabasteço, é lá que eu tenho paz, é lá que eu tenho uma palavra de conforto, é lá que eu vou ter um abraço verdadeiro. Então, quando isso não acontece, o que acontece? Seja o marido ou a esposa, o marido mais, porque o marido tem aquela coisa de às vezes ficar até mais tarde, vai cada vez mais procrastinando a hora de voltar pro seu lar, de voltar para casa, porque não sente paz, a gente toda hora lida com isso. O retorno ao inferno. Não, fala assim, para aquele inferno eu vou chegar, todo mundo tá dormindo, eu vou dormir, acordo bem cedo, saio. Então, você ouvinte, você quer uma dica do alto, dos céus, faz da tua casa um paraíso. Como fazer? Chame o Espírito Santo para fazer parte da tua história, porque o que você não sabe, você vai aprender com o mestre dos mestres. Eu não sabia muito sobre família. Por quê? Porque eu vim de um lar que não era tão ajustado quanto eu necessitaria, mas quando eu conheci o Senhor, eu aprendi a ser um bom esposo, eu aprendi a amar a minha esposa de verdade, eu aprendi a ser amado, porque tem gente que não sabe nem ser amado. Sim. Tem gente que não sabe nem ser amado, porque está tão rude, está tão enraizado aquelas coisas que não tem sentido na família, que a pessoa não sabe, não consegue identificar o momento onde você tem que... Não consegue receber carinho. Não, você tem que baixar a bola, e você tem que deixar o ambiente mais saudável. Então, vá buscar de quem sabe, vá buscar de quem pode. O Espírito Santo, ele sabe e ele pode. E a tua família, com toda certeza, se vocês decidirem por isso, fazer do lar de vocês um lugar onde vocês vão ser reabastecidos pela a emoção sadia, por uma história saudável, vocês nunca mais dependerão de um médico, de alguém que trabalhou para isso, como um psicólogo, que está aqui o nosso amado, que precisa ter os seus recursos vindo desse trabalho também. Mas eu estou dizendo para você vai depender só daquele que tudo pode e que tudo faz. Que Deus abençoe a tua família. Ah, Jesus bom, hein? Pastor Anderson, agora sim, o senhor, por favor. Vamos lá, vou tentar ser bem breve, fazer algumas considerações para ajudar o ouvinte. Caminhos. A gente precisa de caminhos. Sim. Eu queria só falar uma coisa para vocês. Eu conheço um casal que a irmã sempre que pode, ela fala assim: orei pelo meu marido, ele não gostava de ar condicionado, sempre dormia em outro ambiente. Deus mudou o meu marido e hoje ele dorme comigo no ar condicionado. No outro momento ela chega e fala assim: orei também pelo meu marido que ele não comia jiló. Hoje ele já come jiló comigo no prato. Aí outra oportunidade ele falou assim: ele nunca gostou de banho quente. Olha só, hoje ele está tomando banho quente porque ele percebeu a importância do banho quente na vida conjugal. Aí teve um momento que eu falei assim: meu irmão, você não está orando não? Falei pro cidadão lá, porque acho que só ela que ora, só você que muda. Eu queria dizer para você uma coisa na sua relação. Não anule a sua característica, a sua personalidade, seu jeito de ser. Até porque a tua vida conjugal depende da construção da sua individualidade. Quando você cresce individualmente, a sua relação vai crescer também. É um ponto que eu queria te dar como uma dica. Segundo, não tente se realizar em outras pessoas. Coloque Deus, como já foi dito aqui, como sendo a essência e a razão de ser. É preciso dar espaço para crescimento tanto pessoal como conjugal. Aquela história do bico do pão, né? 50 anos de vida conjugal. Qual é o segredo? Quem não sabe é que a bisnaga, a antiga bisnaga, né? Que não é o pão francês, tinha aquele bico que era duro
E que aí a velhinha foi e falou assim: o segredo é que eu tô há 50 anos de casado e comendo esse bico de pão duro. Eu nunca gostei, sempre gostei do meio da bisnaga. Aí chegaram pro senhor e falaram: e você? Qual o segredo? Eu sempre gostei do bico do pão. Desde que eu casei, eu corto o bico do pão e dou pra minha velhinha. Aí quando a gente conta essa história, alguns falam assim: pô, estão 50 anos sofrendo e não se comunicam? Um podia ter comido a parte melhor. Não. A história quer dizer o seguinte: você pode perfeitamente abrir mão de algumas coisas para construir uma vida conjugal sem perder a sua essência, a sua individualidade, a sua razão de ser. Por último, mantenha o grau de liberdade e independência necessária para que a relação conjugal continue viva, porque isso é saudável, isso é sadio e esse é o grande propósito do Senhor para que vivamos bem aqui na terra. Muito bem, chegamos ao final de mais um Debate Melodia. Vou estar aqui, 5 minutinhos ainda restando, final. Já quero agradecer a presença aqui da doutora Rosane Overney, da Devec Taquara, Rua André Rocha, 890 Taquara, em Jacarepaguá, agradecendo aí, louvando a Deus pela sua vida. Um minutinho para a Amada fazer as suas considerações finais, por gentileza. É um tema muito importante. Eu espero que você, ouvinte, tenha tirado algum proveito, né? Que essa é a finalidade. Dizer que Deus, quando entra no lar, Ele é aquele que pode transformar, mas precisa haver a combinação de dois. Porque o casamento é a combinação entre duas pessoas. Então não pode só um clamar se o outro não está nesse propósito. Então você que é jovem, adolescente, abra bem o seu olho, presta bem atenção com quem você vai escolher para dividir a vida, porque é uma viagem maravilhosa. Eu estou nela há 39 anos e ainda estou encantada. Deus abençoe. Amém, louvado seja Deus. Até a próxima oportunidade, tá, querida? Em nome de Jesus. Pastor Sérgio Brito, da Igreja Assembleia de Deus Central, Jardim Primavera, Duque de Caxias, Rua Alameda La Fontaine, número 11, Jardim Primavera, em Caxias. Graça e Pai, muito obrigado, que Deus continue te abençoando, pastor. Sua reflexão, um minutinho, por favor. Eu quero também agradecer pelo privilégio de estar aqui, e essa viagem é a viagem para a vida toda, então tem que se preparar para a viagem. E fica aqui, a Bíblia diz que é melhor serem dois do que um, porque duas pessoas trabalhando junto podem ganhar muito mais. Se uma cai, a outra ajuda a se levantar. Se faz frio, uma aquece a outra. E lá no finalzinho, Eclesiastes diz que o cordão de 3 dobras dificilmente se arrebenta. Não abra mão de Deus no seu casamento, Ele é o principal. E aí fica aqui a dica: para um casamento feliz é preciso que haja amor, compreensão, sinceridade, perdão, apoio mútuo e diálogo. E agora as meninas lá do faturamento da Climamp estão nos assistindo pela internet. Beijo pra vocês. Louvado seja Deus. Obrigado, até a próxima oportunidade, tá bom, pastor? Louvado seja Deus. Deixa eu também já agradecer aqui ao nosso querido pastor Marco Bastos, da Igreja de Cristo em Niterói, Rua Marquês de Caxias, número 34, no centro ali mesmo, não é isso, pastor? Isso aí. Fique à vontade para fazer a sua inclusive, estamos em Itaipu também, na Francisco da Cruz, número 2001. Temos uma vigília amanhã da reconstrução, da construção, às 7:30 da noite. Vai pegar fogo. O que eu queria dizer é o seguinte: andarão dois juntos se não houver acordo? Essa é uma pergunta que eu queria deixar no ar. Então, quando nós queremos acordo, nós precisamos puxar o Deus que concilia, o Deus que faz aquilo que nós não sabemos e não conseguimos. Então é importante e é fundamental trazer Deus para o relacionamento. Eu quero também dar outra dica. Nós temos um canal Senhor e Senhora Bastos, falamos de família, tem a farmácia natural, tem uma receita de sucesso. Fizemos um vídeo agora recente, uma receita de sucesso maravilhosa. Aplicamos um pavê de maracujá no relacionamento. No relacionamento. Fizemos ali uma analogia muito interessante. Entra lá, Senhor e Senhora Bastos. Deus abençoe. Fique com Deus. Louvado seja Deus. Obrigado, pastor. Pastor Marco Bastos, aí sempre com a gente aqui também no Debate Melodia. Agradecendo o pastor Anderson Maciel, da PIB Campo Grande, Rua Ferreira Borges, número 54, em Campo Grande. Muito obrigado aí pela presença. Seu tempo aí, fique à vontade para trazer aí a sua reflexão final. Eu só queria agradecer, é um prazer estar aqui, pastor Sérgio, pastor Marcos, doutora Rosana, enfim, e dizer para todos os ouvintes: não desista da sua individualidade, não desista do seu casamento. O amor, tudo crê, tudo espera,
tudo suporta. Um beijo no coração, que Deus a todos abençoe. Amém, louvado seja Deus, muito obrigado pela presença de todos. Gente, olha só, amanhã, mais uma vez aqui o Debate Melodia. Quero dizer para você, já adiantando o tema de amanhã, na nossa sexta-feira, você tem mesmo facilidade de reconhecer que errou? Sim ou não? É o tema desta próxima sexta-feira aqui na nossa programação, na programação da Melodia, tá bom? Na mais ouvida e mais querida do Brasil. E amanhã nós teremos mais um Debate Melodia. Amanhã você ouve mais. Curso de Teologia da Rádio Melodia. Conhecimento bíblico para você e para sua família. Sensacional, surpreendente. Você nunca viu um curso como este. Projeto pedagógico inovador. Formação ministerial e pastoral. Vida cristã abençoada e equilibrada. Estude a hora que você desejar, onde você quiser. O curso fica disponível 24 horas por dia. Acesso pelo computador e aplicativo para celular. Você ainda pode baixar os textos das aulas para estudar offline. Professores vão te acompanhar diariamente na sala de aula online para sanar todas as suas dúvidas. Qualquer pessoa pode fazer o curso de teologia da Rádio Melodia. Promoção de lançamento. Para pagamento recorrente no cartão de crédito, 50% de desconto. De R$ 199 por apenas R$ 99. Chegou a sua vez de estudar e crescer. Matricule-se. Acesse cursosmelodia.com.br. Deus tem uma grande obra na sua vida. Faça a sua parte. Prepare-se. Curso de Teologia da Rádio Melodia. A melhor formação bíblica e teológica ao seu alcance. Melodia, a FM com a maior audiência do Brasil.